Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula 3 do curso de extensão. Eu sou a professora Aline Gomes, minha formação base em administração e eu sou doutora em desenvolvimento regional e urbano. E este curso de extensão faz parte do meu estágio curricular para o curso de licenciatura em letras da Uninter. Atualmente eu também sou docente do IF Baiano. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte de cadastros. Na primeira aula, a gente viu sobre a pesquisa, sobre a leitura, sobre a análise interpretativa e um pouquinho sobre a diferença de tema e título. Na segunda aula, eu falei mais especificamente sobre o projeto de pesquisa, cada um dos itens que compõem o projeto. Então, dei exemplos, falei um pouco sobre o passo a passo. E agora, nessa aula 3, a gente vai falar sobre a parte do cadastramento. Como assim cadastramento? Porque quando a gente desenvolve o nosso projeto de pesquisa, é necessário que a gente faça cadastros em diversas plataformas, como a plataforma Lattes, que contém o nosso currículo, como a plataforma Brasil, no caso do seu trabalho envolver, por exemplo, seres humanos, e isso depender da aprovação do parecer do Comitê de Ética. E, além disso, a gente precisa fazer alguns cadastros pensando nessa publicação, como é o caso do ORCID. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre toda essa parte de cadastramento. Vamos comigo, vou apresentar aqui agora os slides. Então, como eu disse para vocês, a aula de hoje vai ser sobre cadastros e corresponde à aula 3 do curso de extensão. As outras aulas vocês conseguem o link aqui na descrição do vídeo. Uma outra coisa que eu gostaria de solicitar a vocês é que, se você tiver algum tipo de dúvida, por favor, coloque aqui no chat que eu consigo te responder, para que a gente tenha essa interação. E no final desse curso, a gente vai ter uma aula sobre quais foram as perguntas mais frequentes que foram recebidas por mim quando eu divulguei o curso. Então, eu vou falar um pouco para vocês a resposta dessas perguntas, para que a gente possa também dinamizar aí e integrar essa nossa apresentação. Bom, primeiro eu vou começar a falar sobre grupos de pesquisa. O que acontece? Quando você vai publicar um artigo científico, quando você envia o artigo científico, você precisa fazer um cadastro na revista, por exemplo, na revista, no jornal, que são periódicos, né? E aí, nesse cadastro, ele solicita que você coloque o link do teu currículo Lattes, ou que você coloque informações. Para que é isso? Porque quem vai avaliar o teu trabalho, uma das etapas, ele também pode verificar o teu currículo. Detalhe, a avaliação inicial, ela é às cegas. Então, isso significa que quem vai te avaliar não sabe quem é o autor do trabalho. Então, existem alguns critérios que precisam ser considerados para que essa avaliação ela seja de qualidade. Por exemplo, a avaliação de pares. Então, é quando eu tenho mais de uma pessoa avaliando o teu trabalho. Então, quando a gente envia a primeira vez para a revista, para o periódico, aquele arquivo, o arquivo ele não pode ter teu nome como autor, o nome dos outros autores, ele não pode ter uma formatação que consiga identificar de quem é aquele arquivo. Então, justamente para que seja feita uma avaliação imparcial, tá? Então, o que acontece? Por que eu trouxe falando aqui um pouco sobre grupo de pesquisa? É porque é muito importante que você faça parte de um grupo de pesquisa, tanto que o seu trabalho ele venha de um resultado de pesquisas em grupos. Antigamente, era importante, né, acreditava-se que conseguia se valorizar mais quando o trabalho era de um só autor, porque o autor ele era muito específico naquela área. Hoje em dia isso mudou muito, então o ideal e o que a gente vê mais publicações são pesquisas com várias pessoas. Por quê? Vai me dar uma visão sobre aquele assunto na perspectiva de pessoas com experiências diferentes, com formações diferentes. Então, hoje se valoriza muito mais a pesquisa de vários autores do que a pesquisa de um só autor. Outra coisa que faz com que valorize a nossa pesquisa, a gente, enquanto docente, por exemplo, enquanto pesquisador, incluir no nosso grupo, né, para produzir aquele trabalho,
alunos discentes, seja discente do curso técnico, seja discente da graduação, seja discente da pós-graduação. Então, é muito valorizado isso, a questão da produção do conhecimento, e isso vai estar relacionado, né, à produção da própria ciência. Então, quando a gente traz uma pesquisa que ela é fruto de discussões de um grupo de pesquisa, isso é de extrema relevância para aquele artigo. Isso vai contar mais pontos para aquele artigo. O grupo de pesquisa é um conjunto de pessoas que está reunida, né, semanalmente, quinzenalmente, semestralmente, então tem uma frequência das reuniões. Essas reuniões são para estudar um assunto específico do grupo de pesquisa. Então, são reuniões que vão trazer o que se fala atualmente sobre aquele assunto, trazer convidados que tenham outras experiências, que possam trazer experiências para o grupo, que possam apresentar vivências. Então, o grupo de pesquisa ele é formado por pessoas, que são os pesquisadores, né, ou grupos unitários com um só pesquisador. Dentro desses pesquisadores, a gente tem mestres, doutores, especialistas, graduados, e é importante que a gente tenha também alunos discentes, tá? O diretório do grupo de pesquisas do CNPq, que é onde você faz o cadastro do seu grupo de pesquisa, ele traz a questão de grupos atípicos e grupos típicos. O ideal é que eu tenha um grupo típico, porque vai ser um grupo que tem maior qualidade, porque ele tem características de ser típico, e além disso, é mais fácil que esse grupo ele consiga publicar, ele consiga, por exemplo, ir em busca de bolsas para as pessoas que estão vinculadas. É mais vantajoso que você ingresse no grupo típico do que no atípico. O atípico não é recomendado. Quando é que um grupo de pesquisa é atípico? Segundo o CNPq, quando ocorrer um ou mais desses itens que estão aí na tela. Grupos formados só por um pesquisador. Grupos formados só por um pesquisador é muito ruim. Grupos sem estudantes, sem técnicos, grupos com mais de 10 pesquisadores. Então como é que a gente faz? Tem mais de 10 pessoas que querem participar. 10 pessoas vão ser os pesquisadores e o restante eu posso incluir como técnico. Se forem estudantes, ele vai ser incluído como estudante. Então, o grupo, gente, é da instituição, tá? Existe o líder do grupo, ou 2 líderes do mesmo grupo, mas o grupo é da instituição. Então, por exemplo, tem instituição que tem diversos campi. Então, imagina um profissional, um pesquisador de um camping, abrir aquele grupo de pesquisa, né, lá fazer o cadastro no diretório e o grupo ser aprovado, ser certificado, mas o grupo não é do camping onde ele está lotado, onde ele atua profissionalmente. O grupo é do órgão como um todo, tá? Então, outra coisa, grupos com muitas linhas de pesquisa é uma coisa ruim. Então, mais de 10 linhas de pesquisa, ele já se torna atípico. Grupo onde o líder não é doutor. Então, o ideal, quando você for ingressar no grupo de pesquisa, é que você possa identificar todas essas informações. Você pode pedir ao líder um espelho do grupo de pesquisa, que é um documento que sai, né, lá do diretório, que você consegue visualizar. E, independente disso, você também consegue fazer a pesquisa no diretório de grupos e identificar quais são as pessoas que fazem parte daquele grupo. Grupos sem doutores no conjunto de pesquisadores. Lembra que o ideal só são 10 doutores? 10 pesquisadores, então o ideal é que esses pesquisadores, eles sejam doutores. Então, se você tiver alguém com um nível de titulação mais baixo no pesquisador e tiver outro lá no técnico que é um doutor, o ideal é que você pegue esse
que está cadastrado como um técnico, que seria um apoio ao grupo, que você coloque como pesquisador, e o que tem a titulação mais baixa, ele vem para técnico. Então, normalmente se faz esse ajuste. Quando você cadastra no diretório e ele é certificado, você pode constantemente estar ajustando, incluindo pessoas, retirando, mas sempre levando em consideração quais são os casos que tornam o seu grupo de pesquisa atípico e fazendo o possível para que isso não aconteça, tá? Pesquisadores que participam de 4 ou mais grupos, então não é recomendado, porque eles entendem que essa pessoa ela não tem como dar conta dessa quantidade de estudo de assuntos diferentes, né? E estudantes que participam de 2 ou mais grupos, então o ideal também é que o estudante ele tenha, afinal ele está estudando, então ele tem uma carga de estudo grande, então o ideal é que ele não participe de 2 ou mais grupos. Como é que eu faço para identificar os grupos de pesquisas que existem? Você pode ir no site das instituições de ensino, por exemplo, e lá nos programas de pós-graduação ou no programa de graduação, ele tem identificando normalmente qual é o grupo de pesquisa que está disponível, e aí você faz o contato com o líder do grupo de pesquisa para saber se é possível você ser convidado a participar, se é possível você ingressar no grupo de pesquisa. Então, normalmente, acontece mediante o convite. Então, convida-se, né, aqueles profissionais para ingressar no grupo de pesquisa. Isso é muito importante, você estar no grupo de pesquisa, por exemplo, para um concurso público, quando é um concurso de nível superior, muitas vezes tem prova de título e você utiliza essa informação que você faz parte daquele grupo de pesquisa. Quando você vai buscar algum tipo de bolsa que seja associada a uma bolsa acadêmica, então é importante que você tenha essa frequência, né, faça parte das discussões e seja mesmo, né, um pesquisador, um técnico ou um estudante do grupo de pesquisa. E também para que você possa publicar. Então, quando você publica, isso acaba chamando atenção no seu currículo. Ganha você com a publicação e ganha também o grupo de pesquisa e ganha a instituição, porque você precisa, ao publicar, vincular a sua publicação ao grupo de pesquisa, que eu vou ensinar aí a vocês como fazer isso. Isso é feito via plataforma Lattes. Então, e aí os dados vão migrar para o diretório de pesquisas do CNPq, né? O diretório, desculpa, do grupo de pesquisa no CNPq. Cadastros iniciais. Quais são os cadastros que vocês precisam fazer em termos de publicação do artigo científico? Primeiro passo, né, é cadastrar o currículo Lattes. Então, é importante que você, quando for publicar, né, você vai cadastrar o seu currículo Lattes. Então, nessa área acadêmica, é muito importante, aqui no Brasil, a gente ter esse cadastro do currículo Lattes. O que é o cadastro do currículo Lattes? E aí eu estou falando primeiro do seu cadastro, depois eu vou falar sobre a linha de pesquisa no Lattes, tá? Então, o seu cadastro no Lattes é você, como pesquisador, você vai cadastrar toda a sua vida acadêmica e profissional dentro da plataforma Lattes, lá dentro do site do CNPq. Então, você vai fazer esse primeiro cadastro quando você quiser fazer publicações aqui no Brasil. Se você vai buscar publicar em um periódico internacional, em um periódico fora do Brasil, a sugestão é que você faça um cadastro no ResourceGate. Vou colocar o nome aqui para vocês, e os sites. Vou colocar aqui os sites para vocês, né? E vou colocar também na descrição do vídeo os sites, que eu acho que fica mais fácil. E aí vocês, no final, conseguem buscar e fazer o cadastro de vocês na descrição do vídeo, tá? Então, ele funciona, o ResourceGate, ele funciona da mesma maneira do currículo Lattes. Ele é um banco de dados, né, uma base de dados, onde eu tenho as informações sobre o pesquisador, né? E aí, em seguida, se você está no grupo de pesquisa, você precisa cadastrar no Lattes o seu grupo de pesquisa e cadastrar a linha ou as linhas que você faz parte do seu grupo de pesquisa, para quando você publicar, você associar a sua publicação ao grupo de pesquisa. Cadastro no ORCID, eu vou falar também, pode ser feito dentro do próprio sistema, dentro do seu Lattes, dentro da identificação.
cadastro do pesquisador na Plataforma Brasil, principalmente se o seu trabalho for passar pelo Comitê de Ética, e cadastro do projeto de pesquisa, como eu falei, na plataforma Lattes. Também vou explicar nessa aula como pesquisar na plataforma Sucupira. Então, vou começar a falar sobre o cadastro da linha de pesquisa no Lattes. Então, você vai entrar aqui no teu currículo Lattes, lá dentro de atuação profissional, tá? E aí, em seguida, você vai ter todas as instituições pelas quais você já trabalhou, você já se vinculou, ou como bolsa, claro, você vai ter que cadastrar cada uma delas. E aí, imagina que a tua linha de pesquisa, o teu grupo de pesquisa é vinculado ao teu órgão atual ou à instituição que você estuda, e você já cadastrou aqui. Então, aí você vai só clicar para atualizar as informações. Se não, você clica em incluir um novo item. E aí, dentro da atuação profissional, você pode vir em vínculos e atividades, né? Então, dentro de atividades, aí você vai colocar, incluir um novo item. Aqui no meu já tem, porque são comissões que eu participei ou participo. Aí você seleciona a natureza da atividade, pesquisa e desenvolvimento, porque a gente está cadastrando o seu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que você faz parte. Detalhe, isso só pode ser cadastrado depois que o líder do seu grupo fizer o teu cadastro no diretório dos grupos de pesquisa lá dentro do CNPq. Aí você clica em confirmar. Aí você coloca o órgão, a unidade, o ano que começou, atual. Se você ingressou no grupo e saiu do grupo anterior, e aí ele vai te dar a opção de colocar a data fim. Aí você vai cadastrar linha por linha de pesquisa. Se você tiver só uma linha de pesquisa, não tem problema, é aquela que você faz parte. O que você não pode é não colocar nenhuma linha de pesquisa. Porque se você faz parte daquele diretório do grupo de pesquisa, se você está dentro do grupo, porque se você faz parte do grupo de pesquisa, você precisa estar vinculado a pelo menos uma linha de pesquisa. E aí depois, né, de que eu coloquei lá, que eu tenho uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, eu vou dentro de linha de pesquisa. E aí ele vai aparecer, né, quais são as linhas que eu possuo ou que eu já atuei. Então, a linha de pesquisa sempre vai estar vinculada à instituição que você faz parte. Bom, agora vamos falar do ORCID. Então, feito aquele primeiro teu cadastro na plataforma Lattes, que eu acredito que a maioria que está assistindo aqui esse curso já possui, e aí só lembrando que é importante que pelo menos uma vez por mês vocês visualizem a plataforma Lattes, né? Vocês façam algum tipo de alteração em relação à atualização. Tá? Existem empresas que utilizam a plataforma Lattes também para encontrar profissionais, como o LinkedIn, né? Só que a plataforma Lattes ela é muito mais acadêmica do que profissional. E aí, dentro da plataforma Lattes, você vai criar o seu ORCID. O ORCID, gente, é uma organização independente sem fins lucrativos que fornece um número identificador e que faz com que o distingue de outros pesquisadores. Então, é um número de pesquisador, só que é um número de pesquisador internacional. Então, hoje, para publicar um artigo, e se esse artigo for, por exemplo, para um periódico que possua qualis, você precisa associar a um ORCID. Ele é um mecanismo que vincula os resultados e as atividades de pesquisa ao seu ID, ao seu identificador. Então, quando eu crio o meu ORCID, o número do ORCID é aquele que está ali embaixo, ó, 00001, esse aí é o meu número. Se eu jogar esse número lá na minha barra de endereços, no meu site, na internet, né, lá no Google, por exemplo, ele vai aparecer os meus dados, vai aparecer a instituição que eu estou vinculada em relação à minha atuação profissional, ele vai aparecer a última instituição que eu estudei correspondente à minha maior titulação. Então, ele vai ter ali vinculado as publicações, então eu posso ter todas essas informações lá no meu ORCID. Então, o ORCID é uma parte de uma infraestrutura digital
para que os pesquisadores compartilhem informações em escala global. Então, o ORCID, ele não é só vinculado à publicação brasileira, ele é vinculado a uma publicação no mundo como um todo. Então, independente de eu publicar numa revista lá na Turquia, ele vai me solicitar o meu ORCID, bem como se eu publicar aqui nos Estados Unidos, ele também vai me solicitar o meu ORCID. Então, ele é um número que me identifica como pesquisador. Então, é importante que eu faça o cadastro desse número e que eu tenha guardado esse número, porque quando eu for, né, eu tenha informação sobre esse número, porque quando eu for publicar, submeter a publicação, no momento que eu faço o cadastro na revista, para que eu possa submeter a minha publicação, aí eu preciso ter o ORCID. Porque o que acontece? Quando você está com o seu artigo pronto, e aí você identificou aquela revista que você quer publicar, não é só enviar o artigo por e-mail. Não, você primeiro faz um cadastro na revista. Você se cadastra como autor, como leitor ou como avaliador. Então, normalmente são essas 3 categorias. Leitor, obviamente, você só vai ter acesso ali a ler as revistas que vão ser publicadas. Autor significa que você tem acesso a submeter o trabalho através do sistema da revista. E avaliador, eles vão observar o seu currículo e, possivelmente, né, se tiver adequado à realidade deles, se eles acharem interessante, eles vão te convidar para avaliar artigos dentro daquela revista. Como é que funciona essa avaliação de artigos? Você recebe um e-mail, né, solicitando que você confirme se você aceita realizar a avaliação. No e-mail, normalmente tem o título correspondente daquele artigo, né, que está ali disponível para ser avaliado. E aí, se você clica que você confirma, né? E aí, normalmente, ele pede que você vá até o site da revista, abra o teu cadastro e confirme. Aí, você consegue baixar ou ele te envia por e-mail o arquivo. No arquivo, você não consegue identificar quem é o autor, porque é uma avaliação às cegas, o autor daquele artigo. E aí, eu estou explicando como você sendo avaliador, tá? Sua função, sua atribuição como avaliador. E aí ele te dá um prazo para que você avalie aquele artigo. Normalmente, né, como eu falei anteriormente, o artigo é até no máximo 20 páginas, mas normalmente é 12 páginas, 15 páginas. Aí você lê e aí você responde dizendo se você aprova o artigo para que ele entre na revista ou se você solicita que sejam feitas correções, ou se você não aceita o artigo, se você acha que o artigo ele não vale a pena você ser publicado por N motivos. Quais são esses motivos? Você vai descrever cada um deles, você vai fazer uma espécie de relatório, só que normalmente dentro do próprio site da revista, ele tem, né, lá os links para você colocar. Então, por exemplo, ele vem e te pergunta assim, o objetivo, ele correspondeu ou ele foi atendido durante a pesquisa, aí ele abre uma caixinha e você tem que explicar e dizer, né, sim, foi ou não, sugiro que seja feita determinada alteração, e aí indica a alteração. Aí ele pergunta, os procedimentos metodológicos, eles são suficientes para a compreensão da pesquisa que foi realizada? Aí você vai e escreve. Então, para todos os itens, ele pede o teu parecer sobre aquele artigo. E no final você diz se o artigo for aceito para, né, a submissão à revista ou se ele foi aceito com ajustes. Você pode colocar também se você quer revisar os ajustes, ou seja, quer receber de novo aquele trabalho para rever esses ajustes, se os ajustes foram feitos. Ou não. Se você falar que não, aí ele vai passar para um outro revisor, né? Outro avaliador. E aí, normalmente, essa avaliação, ela não é feita só por uma pessoa. Ela é feita por 2 pessoas, tem alguns casos que são feitas por 3 pessoas. E o ideal é que quem faça essa avaliação tenha uma titulação maior do que o autor daquele trabalho, tá? Por isso que tem revistas que ele pede que indique quem é o autor e quais são os coautores, porque a avaliação vai ser em cima, no caso, né, de identificar quem vai avaliar esse trabalho, vai ser em cima da titulação de quem está ali como autor. Ou então, ele solicita quem é o autor 1, quem é o autor 2, quem é o autor 3, tá? Ou ele coloca todo mundo como autor e pede quem é o responsável, o pesquisador responsável pela pesquisa.
Então, isso é a mesma coisa que acontece na Plataforma Brasil vinculada ao Comitê de Ética, né? Mesmo que eu tenha 5 pesquisadores dentro do artigo, eu preciso ter um pesquisador responsável, o pesquisador principal, que é quem vai responder tudo, é ele que a responsabilidade maior sobre a pesquisa recai sobre ele, tá? Então, toda vez que você for se cadastrar nesse site dessa revista, você precisa marcar se você vai ser só leitor, se você vai ser leitor e autor, ou se você tem interesse de ser avaliador. Normalmente não se paga para que o avaliador desenvolva este trabalho. É um trabalho rápido, normalmente ele acontece ele te dá no máximo assim uns 5 dias, eu já vi revista dando 10 dias para você avaliar, tá? Você não recebe nada, mas você recebe um certificado. E esse certificado vale para o teu Lattes, vale, por exemplo, se você for buscar, se você atuar num órgão público, uma promoção, uma progressão. Então, tem casos, né, de planos de carreiras que ele traz a questão de ser avaliador, né, ganhar pontos, e aí você conseguir, né, galgar aí um patamar maior na sua carreira. Outro caso, para concursos públicos, que tem provas de título. Então, pelo barema do concurso público, muitas vezes ser avaliador também conta pontos. Então, é o que você vai desenvolver em relação à sua carreira como pesquisador, né? Então, é também muito importante que você seja avaliador de uma revista, tá? É importante também acrescentar que, em alguns casos, a gente tem que pedir autorização à nossa instituição, à nossa chefia imediata, mesmo não recebendo nada, mas para que a gente possa utilizar o nosso tempo para avaliação, tá? A instituição também ganha com isso, em você ser avaliador. Então, imagina que você esteja, por exemplo, atuando como professor dentro de um curso do ensino superior. E aí, no momento em que vem uma avaliação do MEC, né? E aí ele solicita teus documentos, então um dos teus documentos é ser avaliador de revista científica, de jornal científico. Então isso também possa ser que venha a contar pontos no momento da avaliação, quando se faz também o barema em relação à produção acadêmica, em relação à produção técnica do corpo docente, tá? Aqui eu mostrei como é que funciona a questão do ORCID, onde é que você vai para acessar o ORCID, dados gerais, identificação, aí depois que abre a identificação, você rola a barra de rolagem até o final, depois que tem o nome dos seus pais, aí tem lá, né, solicitar ou inserir o ORCID, e aí você consegue fazer o teu ORCID. Lembrando que ele vai migrar para um site em língua inglesa, tá? Mas você consegue aí desenvolver bem, é bem simples, e aí no final ele sai com o teu número. O número é um só, tá? Perder o número tem como fazer uma busca para identificar, né? E você pode, depois que você tiver esse número, cadastrar ele lá dentro também de identificação, fica lá aparecendo o seu número, então é fácil depois para você identificar ele. Então, o mesmo número para uma pessoa a vida toda. Bora para o próximo cadastro. O próximo cadastro é o cadastro de pesquisador na Plataforma Brasil, tá? Então, para a área das ciências sociais aplicadas, a gente atende a 2 resoluções. A resolução 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016. Então, é nessas resoluções que a área de ciências sociais aplicadas ela vai recair. Para outras áreas, existem outras resoluções. Aí, vocês têm que consultar lá a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo governo federal para sistematizar o recebimento de projetos de pesquisas que envolvam seres humanos nos comitês de ética em todo o país. Então, é um site onde você vai cadastrar o seu projeto de pesquisa e ele vai, através desse cadastro, enviar o teu projeto, os dados que você passou, para um comitê de ética. Se na sua instituição tiver comitê de ética e você quiser mandar para esse comitê de ética, não será possível, porque quem define é a Plataforma Brasil. Então, ele define Então, você pode estar aqui no seu órgão e mandar para um órgão de outra localidade, por exemplo. Não tem problema, tá? Porque a Plataforma Brasil, ele é que vai identificar
qual é o comitê relacionado àquela área. Ele é que vai identificar, por exemplo, a quantidade ou o fluxo de processos de cada comitê. Então, aí ele vai direcionar o seu projeto de pesquisa para um comitê específico. Aqui é a imagem, né, do site da Plataforma Brasil. Também vou colocar aqui nas informações, né, esse site, plataformabrasil.saude.gov.br. Então, o primeiro ponto é, você vai clicar lá, cadastre-se. Então, você vai fazer seu cadastro. Depois que você tiver seu cadastro, você coloca seu e-mail, seu login e sua senha, tá? E aí, ele vai te migrar para essa área. Essa área que tem aqui, pública, é aquela primeira parte inicial lá que apareceu. Essa área de pesquisador é toda vez que você for submeter a um projeto, você vai entrar nessa área aqui de pesquisador, tá? Se vocês observarem, aqui no canto direito, tem lá meu nome, ó, Aline Fonseca Gomes, pesquisador. Significa que eu estou na minha área, tá? Então, toda vez que eu finalizar, eu tenho que clicar lá em sair, para que ele me tire o meu login do site. Aí, se é um novo projeto, eu venho nova submissão, tá? E aí eu vou e cadastro, então ele é todo autoexplicativo. Então, você vai cadastrar o título, as pessoas que estão responsáveis, aonde vai ser feita a pesquisa, a quantidade de pessoas pesquisadas. Então, eu vou, na próxima aula, também quando eu apresentar efetivamente um trabalho, ele já pronto, que eu vou mostrar a vocês vão ver também quais são os itens, né, que é importante que se tenha. Então, por exemplo, risco e benefício. Um outro exemplo, qual é o produto associado àquilo que eu estou desenvolvendo, o orçamento, o cronograma. Então, na aula passada, que o link está aqui embaixo, eu expliquei para vocês quais eram os itens do projeto. Eu quero mostrar para vocês um projeto pronto que foi submetido para o Comitê de Ética, para que vocês possam entender o que é o passo a passo disso aí. Isso é na próxima aula. E depois eu vou pegar esse mesmo projeto e vou transformar em artigo na aula seguinte, para que vocês possam entender visualmente como é que seria isso. Bom, aí eu cadastrei ele na Plataforma Brasil, ele está aguardando, então, né, ser aprovado pelo Comitê de Ética, e aí eu volto para o meu Lattes, né, para o meu currículo Lattes e entro lá em projetos de pesquisa. Então, é importante que eu cadastre esse projeto de pesquisa. Aqui, por exemplo, eu cadastrei, tá, o nome do projeto, a descrição do que é o projeto, a situação, se está em andamento, se está concluído. Se está em andamento, só vai ter o início, não vai ter o fim no momento, né? Qual é a instituição de execução, qual é o órgão. Então, vou ter todas as informações, quais são as equipes, né? Tem todas as informações necessárias para que eu possa cadastrar o meu projeto dentro do Lattes. Aí, o projeto, então, ele foi aceito, né, o trabalho, ele foi aceito pela revisão, é a fase final. Então, peraí, vamos fazer um parêntese aqui para que a gente entenda como é o passo a passo, tá? Deixa eu só parar aqui um pouco a minha apresentação, deixa eu ver. Pronto, vamos ver como é que a gente entende qual seria esse passo a passo. Então, primeiro, eu defini o que eu vou pesquisar. Convidei as pessoas para pesquisar comigo sobre aquele assunto. O ideal é que sejam pessoas que fazem parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, para que eu possa ganhar, o meu grupo possa ganhar, a instituição pela qual o grupo ganhe também. E para que seja mais fácil que eu publique, por vários motivos, para que eu possa dividir as atribuições em relação à pesquisa, ao processo, ao ato de pesquisar. Segundo, para que isso se torne mais vantajoso para o pesquisador e para a revista que está se pesquisando, porque eu tenho um grupo de pesquisadores, de estudiosos sobre o assunto, que vai me dar várias visões sobre o assunto. Então, definimos o que vamos fazer. Primeiro passo, realizar o quê? As leituras, né? Fazer essa análise de tudo que vai ser pesquisado, quais são as referências básicas, obrigatórias, onde eu vou pesquisar, qual é a base de dados, eu vou para o periódico SCAP, eu vou para a Cielo, então onde eu vou pesquisar isso? Qual é o meu material de pesquisa? Aí eu vou realizar análise textual, né? Eu vou realizar depois análise interpretativa no final, então eu vou desenvolver
esqueleto do que eu vou fazer, é o que se chama de pré-projeto, tá? E aí vamos nos reunir, né, eu e os outros autores, para que a gente possa definir efetivamente o que a gente vai fazer, qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos, para que a gente possa construir o nosso projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa pronto, a gente identificou que vai aplicar questionário com as pessoas, vamos então submeter ele na Plataforma Brasil. E aí, terminei a submissão da Plataforma Brasil, vou cadastrar ele no Lattes, né? Então, Plataforma Brasil, Lattes. Aí, enquanto estamos aguardando essa resposta do Comitê de Ética, porque, detalhe, as pessoas, os pesquisadores, só podem ir a campo, só podem aplicar o questionário, realizar a entrevista, depois que o Comitê de Ética der aprovado. Pode seguir, mas isso ele pode dizer que está pendente. Então, lembrando-se que normalmente as reuniões do Comitê de Ética acontecem a cada 15 dias. Então, se você enviou hoje, ele só e talvez ele não entre na fila. Tem casos de Comitê de Ética que eles determinam que eles só analisam documentação ou projetos que cheguem até 10 dias antes da reunião do Comitê de Ética, porque eles têm que identificar um relator, uma relatoria. Então, o relator ele tem que ler, né, ele tem que analisar o projeto para apresentar o projeto na reunião do Comitê de Ética, para que o Comitê de Ética diga se está pendente, né, solicitando alguns ajustes, ou se ele pode ser aprovado sem pendência. O que acontece, mas não é muito comum. O mais comum é sempre apresentar uma coisa ou outra de pendência, principalmente se for os primeiros projetos que você apresenta lá dentro da Plataforma Brasil, porque é uma experiência que muitas vezes você não possui. Mas que depois, com o tempo, você vai identificando o que eles solicitam, o que eles costumam implicar, ou o que eles acham que é importante. E aí, implicar, eu estou dizendo, é o que eles acham que é essencial e que precisa ter. Então, porque é muito necessário essa atividade que é desenvolvida pelo Comitê de Ética e é de extrema responsabilidade, porque eles vão avaliar se você pode efetivamente realizar aquela pesquisa com aquelas pessoas. Então, por isso que é importante que a gente coloque quais são os riscos da pesquisa com os sujeitos da pesquisa. Então, isso também tem que estar todas as informações dentro do seu projeto. Então, cadastrei, né, lá na plataforma Brasil, eu digo, cadastrei no Lattes, então agora eu vou aguardar o retorno do Comitê de Ética, tá? E continuo com as minhas leituras, continuo desenvolvendo o estudo no sentido da teoria, porque prática eu ainda não posso, só depois que eles me derem o aval. Mas, paralelo a isso, eu e o grupo de pesquisadores, de autores desse trabalho, já podemos ir buscando qual é o periódico que a gente vai analisar para submeter. Então, eu já posso ir identificando, por exemplo, qual é a norma que esse periódico utiliza, se é a norma da BNT, se é a norma APA. Então, eu já posso ir identificando quais são as características, o que eles querem. Eles querem resumo abstract, eles querem um resumo na língua francesa, na língua espanhola. Então, eu posso já começar a identificar quais são as normas de formatação e também é importante identificar qual é o escopo da revista, ou seja, a revista, ela aceita que tipo de tema, que tipo de trabalho que elas entendem, que elas aceitam, qual é a quantidade de folhas que elas solicitam. É obrigatório ter pesquisa documental, tem alguns casos que você tem que identificar se é obrigatório que eu tenha um produto, e eu já falei isso com vocês, por exemplo, o desenvolvimento de um plano de ação pode ser um produto, de uma cartilha um produto, de reuniões com a comunidade, um treinamento, uma capacitação que você desenvolve, um programa de capacitação, ele pode também ser um produto. Então, nesse momento, eu tenho que começar a identificar isso, né? Por onde vai caminhar esta pesquisa? E aguardando aí o resultado do Comitê de Ética. E então, nessa aula de hoje, eu vou explicar a vocês como é que vocês fazem para identificar qual é o periódico que vocês vão encaminhar o trabalho de vocês. Vou abrir novamente aqui o slide.
Então, voltando ao slide, aqui está a plataforma Sucupira, que é o site onde eu vou pesquisar quais são os periódicos que possuem qualis. Então, óbvio que o ideal é que eu busque periódicos com qualis mais alto. Isso vai fazer com que o meu trabalho seja mais valorizado. Então, sempre o qualis A, ele é maior do que o qualis B. Então, aí o qualis A, ele é mais bem avaliado do que o qualis B. Mas, se você está com dificuldade em relação a identificar na sua área qual é o periódico que tem qualis ou não, você vai até a plataforma Sucupira. Também vou colocar as informações aqui, o endereço do site aqui embaixo. E aí, nessa plataforma, você vai colocar qual é a área que você quer de sua avaliação. Então, por exemplo, administração, contabilidade, matemática. E aí você pode escolher. Se você já souber de uma revista e quiser verificar qual é o qualis daquela revista, você vai e marca ali, né, o ISSN da revista e coloca o número. No site da revista vai ter o número do ISSN. Detalhe: não confie no que está no site da revista, porque possa ser que esteja desatualizado. Mesmo que no site da revista tenha lá dizendo qualis A2, você pega o ISSN da revista, joga na plataforma Sucupira para confirmar se realmente esse é o qualis atual da revista. Então, na plataforma Sucupira, eu também consigo identificar, só pela área de avaliação, né, qual é a classificação, qual é o tipo de qualis. E aí eu vou pegar e vou identificar essa revista, e aí eu vou até o site da revista para ver se o escopo da revista corresponde àquilo que eu quero pesquisar. E a partir daí eu vou ter identificação de quais são as revistas ou os jornais que são interessantes para que eu possa submeter esse trabalho. Afinal, muitas vezes eu demoro 1 ano desenvolvendo esse trabalho, desde o processo de desenvolver o projeto de pesquisa, cadastrar na plataforma Brasil, receber o retorno positivo do comitê de ética, realizar a pesquisa de campo, e aí eu vou chegar e vou escolher o periódico, e muitas vezes o periódico não aceita, por exemplo. O periódico pode não aceitar, então eu tenho que ter uma noção de quais são os periódicos que eu quero submeter. Detalhe: a pesquisa, ela tem que ser inédita. Então, um trabalho que eu submeti para um periódico, eu não posso submeter para outro periódico. Então, o ideal é que eu tenha pesquisas inéditas. Mas existem alguns periódicos que acabam aceitando e lhe convidando para publicar novamente aquela pesquisa. E aí você vai avaliar se vale a pena ou não. A primeira publicação é a que vale, então ela é inédita pela primeira publicação, você nunca publicou ela, tá? Mas você pode, por exemplo, publicar em uma revista aquela pesquisa inédita, e em seguida você pode fazer um relato da pesquisa para um jornal. Então, normalmente, depois que você publica, principalmente se for equalizar muitos jornais, e aí a gente tem que ter cuidado para não serem predatórios, que são aqueles que querem, por exemplo, que você pague um determinado valor e que eles vivem disso, que muitas vezes eles nem analisam muito bem a tua pesquisa, mas que eles direcionam ela e eles querem que você inclua ela justamente para que eles recebam esse valor. E aí vamos falar um pouco sobre valor, né, e sobre pagamento. Sim, existe, principalmente devido a essa situação sanitária que a gente se encontra, né, devido à questão da pandemia. Muitas editoras, elas não conseguiram continuar suas atividades sem financiamento por parte dos autores, então a maioria, elas estão agora solicitando, né, elas estão solicitando que o autor pague uma taxa de publicação. A taxa necessária, por exemplo, para que seja emitido o DOI, para que seja emitido, para que mantenha, né, muitas vezes não é nem para a questão do DOI, é para que mantenha aquele arquivo no ar, né? E para que ele receba, porque muitas vezes as verbas que eles recebiam a título governamental não estão mais recebendo. Então, teu artigo foi aprovado, tá? E aí você vai receber um e-mail dizendo que teu artigo foi aprovado para submissão na revista. Mas que está aguardando, né, os trâmites legais do periódico. Então, você pode cadastrar no Lattes como artigo aceito para aprovação.
E depois que você for mesmo publicado, você vai e coloca que ele já foi publicado, tá? Então, como seria isso? Eu vou dentro de produção, aí eu tenho produção bibliográfica, artigos completos publicados em periódicos e artigos aceitos para publicação. Qual é a diferença? O aceito para publicação, você recebeu o e-mail da revista com a carta de aceite, mas ele ainda não foi publicado porque vai demorar ainda um pouco, alguns dias ou um mês, para fazer a diagramação e para que seja lançada a nova edição daquela revista ou daquele jornal. Então, se esse for o seu caso, você clica lá em artigos aceitos para publicação e faz o cadastro. Depois que for publicado, você abre novamente artigos aceitos para publicações e marca lá que ele foi publicado, né? Ou se você não cadastrou como artigos aceitos para publicação e ele já foi publicado, você vai e cadastra lá direto artigos completos publicados em periódicos, tá? Então, você coloca essa informação lá. Eu vou fazer um parêntese em relação ao que a gente está falando de publicações acadêmicas, já que a gente está nessa parte de produções, para falar o quanto é importante que vocês cadastrem as outras informações que vocês possuam sobre a sua atividade profissional. Então, por exemplo, trabalhos técnicos. Então, muitas vezes, alguém desenvolve um projeto no trabalho ou auxilia na reformulação de determinado projeto. Então, vocês podem cadastrar ali como trabalhos técnicos, tá? Ou você desenvolver um relatório de pesquisa. Então, por exemplo, um relatório relacionado a teu estágio supervisionado. Então, você pode também cadastrar aqui como relatório de pesquisa. Outra coisa, tudo que você cadastrar aí, você tem que ter comprovação. Você tem que ter um documento. Então, imagina que você ajudou a reformular o projeto pedagógico de um curso lá da sua instituição. Aí você pede uma declaração, depois que o projeto ele foi aprovado, a reformulação, você pede uma declaração informando o que foi que você fez, qual foi o período, qual foi as pessoas que participaram dessa atividade, mesmo que tenha portaria estabelecendo a comissão. Então, mesmo que eu tenha uma portaria da comissão, por exemplo, do conselho do curso, do núcleo de assessoria pedagógica, mas é uma atividade específica. Então, para que eu possa cadastrar essa atividade como produção técnica dentro do meu Lattes, eu preciso de uma declaração. Porque quando eu precisar utilizar essa informação para uma pontuação, para mim, seja num processo de promoção, progressão, seja num concurso público, seja numa seleção pública, eu consigo utilizar e comprovar através dessa declaração. Então, tudo que eu colocar no meu Lattes, eu preciso ter uma comprovação, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco artigo aceito publicação, qual é a comprovação que eu possuo? É a carta de aceite, é o e-mail que chegou para mim dizendo que o meu trabalho foi aceito para publicação. Aí existe o DOI, né? O DOI é a identificação digital de um objeto. Então, todo artigo que ele possui qualis, né, que ele é publicado no periódico com qualis, ele vai ter um DOI, ele vai ter um número de identificação. Com esse DOI, ele vai estar numa base de dados internacional, e aí eu consigo, por exemplo, citar ele. Então, eu consigo recuperar o número de citações que foram feitas sobre aquele DOI, tá? Então, aí ele vai estar na base de dados, né, da Web of Science Scopus, né, e ele vai identificar também os números da plataforma, ele vai estar nos portais de busca de bases de dados, então toda essa informação vai ser vinculada ao DOI. Então, você como pesquisador tem um número que é o ORCID, o teu artigo, ele tem um número que é o DOI. Então, toda vez que eu identifico lá na plataforma Sucupira qual é a revista ou o periódico que eu vou publicar, e a partir daí, quando eu identifico que essa revista possui, aí eu vou atrás das informações. Quais são? Se a revista ela é indexada na base de dados, ou seja, se ao publicar o meu trabalho, ela vai estar disponível em algumas plataformas de busca de pesquisa. Quais são essas plataformas? Então, a plataforma, por exemplo, Cielo, ela vai estar disponível numa plataforma do Google Acadêmico, né, Scholar Google. Então, onde ela vai estar indexada? Isso é importante.
Outra coisa, existe um comitê editorial ou é só um editor? Então, o ideal é que eu tenha pessoas que fazem parte do comitê editorial, e inclusive que sejam de outras instituições. Então, isso valoriza a revista. A revista possui qualis. A revista, ela vai possuir ISSN, né? Que é aquele número, acho que eu vou falar aqui em seguida. O número de série dela internacional, né? Então, o ISSN é uma sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas. É um código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. Então, cada título de uma publicação, ele vai ter um código, né? Então, o ISSN é da revista. Já o artigo que vai estar dentro da revista, ele vai ter um DOI, tá? E se for um livro, o que ele vai receber é o ISBN, né? Que é o número padrão internacional de numeração de livros. Então, é um padrão numérico criado com o objetivo de fornecer uma espécie de registro geral para publicações, né? Como monografias, livros, artigos, apostilas. E aí a gente tem a Agência Brasileira do ISBN, a gente tem o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, então que tudo isso ele é importante para que eu avalie se vale a pena publicar naquela revista ou publicar como capítulo daquele livro. E aí eu vou falar um pouco sobre qualis. Então, só recapitulando, então o que eu preciso avaliar se vale a pena pesquisar e submeter o meu artigo àquela revista. Então, se tem comitê editorial, qual é o qualis dele? O ideal é que tenha que qualizar. É mais difícil publicar? Sim, porque a procura também é muito grande. Eu vou identificar se ele vai fornecer o DOI do artigo, se o artigo vai ter DOI, se a revista tem ISSN, se a revista é indexada. Então, tudo isso eu preciso avaliar. Outra coisa, qual é a periodicidade da revista? Você tem que olhar quando foi a última edição e quando vai ser a próxima edição. Porque, às vezes, você submete a uma revista e ela não vai ter esse ano, só no próximo ano. Então, se ela não aprovar a tua pesquisa pode vir a chegar a ser obsoleta. Eu já tive esse tipo de problema, que foi, eu submeti um artigo a uma revista em dezembro, a revista só me deu a resposta em abril, e a resposta dela foi negativa. Então, quando chegou em abril, que eu fui buscar outras revistas, a minha pesquisa já estava um pouco obsoleta, eu já tive que incluir outros autores e desenvolver algo mais para que eu pudesse submeter a uma outra revista, que foi aprovada em seguida. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha. É uma das partes difíceis, você definir qual é a revista que você vai pesquisar. Quais são as dicas? O que eu costumo fazer? Quando eu vejo assim, meus colegas publicando, eu vou e identifico qual foi o periódico que eles publicaram e vou atrás desse periódico. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar na plataforma Lattes, abrir o currículo dos seus colegas, no caso, se você já for pesquisador, ou dos seus professores, se você for estudante, e verifique o que seus professores já publicaram, quais são as revistas que eles já publicaram, e vá atrás dessas revistas. Então, porque certamente essas revistas, elas aceitam, e aí você vai fazer a sua avaliação criteriosa sobre aquela revista. Você vai ver, inclusive, se ela tem qualis, tá? Então, qualis é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere a artigos publicados em periódicos científicos. Então, é um sistema de mensuração, de medir o que tem mais valor, o que tem menor valor, o que é mais vantajoso, o que é mais importante, mais impactante, né? Então, qualis, ele vai aferir a qualidade dos artigos e de outros tipos de publicação, por exemplo, eventos científicos, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, periódicos científicos, né? E aí a gente tem uma classificação de 2017 a 2020, tá? Que você ainda não vai encontrar na plataforma Sucupira. Na plataforma Sucupira você vai encontrar de 2016. E aí os veículos, eles podem ser classificados no seguinte tipo de extratos, né? A1 é o mais elevado, em seguida A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C, e por aí vai.
tá? Então, a gente tem essa avaliação. Então, é isso, gente. O que a gente vai ficar para a próxima aula? Eu ainda tenho 2 coisas que eu preciso conversar com vocês, 2 temáticas gerais. Primeiro é o artigo, né? Porque eu já falei sobre projeto, falei sobre a questão dos cadastramentos, agora eu preciso ingressar em artigo. E depois eu quero trazer algo mais prático no sentido de mostrar para vocês coisas que eu já fiz, que já foram publicadas e como foi que eu fiz, né? Quais são as informações que estão ali, né, naquele trabalho científico. Então é isso, eu agradeço por estarem presentes aqui em mais uma aula. Como eu disse, todas as informações sobre as aulas anteriores e sobre os sites que eu falei vão estar aqui nas descrições do vídeo. E eu aguardo vocês para a aula seguinte. Gostaria de pedir a você que coloque aqui no chat quais são as suas dúvidas, qual é a sua pergunta, o que você quer saber sobre essa parte de cadastramento. Então, para que eu possa tentar te responder no sentido de te auxiliar, porque o foco com esse curso de extensão é que você possa produzir, que você possa publicar artigos científicos e que a gente possa se ajudar aí e fazer essa integração. Então, eu aguardo vocês na aula seguinte. Até lá!